Hoje é dia 12 de maio de 2022, são 10 horas da manhã, numa quinta-feira nublada, 21 graus. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra canalizada por Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos nasceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde reside desde 1969. Formado em Administração de Empresas pela PUC, pós-graduado em Sistema de Informação e Telemática pela Universidade Federal. Trabalha no Banco do Estado do Rio Grande do Sul como analista de sistemas. É médium desde a infância, quando passou a perceber a presença de espíritos necessitados e posteriormente de instrutores da espiritualidade, que o convocaram para o trabalho que ora realiza através da divulgação das verdades imortais. Atualmente dedica-se em especial à missão de promover e divulgar a visão espiritual do terceiro milênio, universalismo crístico, que é justamente o tema central de seu livro de mesmo título. Uma obra, a cereja do bolo, que ele veio depois de 6 outras obras preparatórias. A história de um anjo, a vida nos mundos invisíveis, no ano de 2000, sobre o signo de Aquário, narrações sobre viagens astrais, no ano de 2001. A Akhenaton, a revolução espiritual no antigo ou do antigo Egito, no ano de 2002. A nova era, orientações espirituais para o terceiro milênio, no ano de 2004. Moisés, libertador de Israel, 2004. Moisés 2, a busca da terra prometida, ano de 2005. E Universalismo Crístico, futuro das religiões, no ano de 2007. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa é a 7ª obra. Hermes, o orientador desta obra, juntamente com Akhenaton e Ramatiz, diz que o homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Universalismo Crístico, o futuro das religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. A busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual, que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais. O primeiro dele, advindo das palavras do modelo e guia da humanidade, Yeshua Ben Yosef. Amar ao próximo como a si mesmo, respeitar as opiniões e o pensamento alheio. Segundo alicerce, saber, reconhecer, permitir-se vislumbrar, apreender a lei da reencarnação e do karma. E terceiro alicerce, em uma constante evolucionária, acompanhar o desenvolvimento intelecto emocional, científico, filosófico da humanidade nesses preceitos ora referidos. Em desdobramento espiritual, Roger Bottini Paranhos visita as esferas espirituais superiores
bem como as regiões sombrias do astral inferior, para obter opiniões de mestres de luz e magos negros a respeito do universalismo crístico. Em uma segunda parte, narração dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com uma leveza, idealismos emocionais. O jovem Rafael, orientado pelo alto, ao lado de sua alma gêmea, inspira, impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando idealistas, silenciando retrógrados, ortodoxos, donos dos cabrestos, das lides religiosas. Um livro que funde os estilos já apresentados sobre o signo de Aquário e a história de um anjo. Como diz Hermes no prefácio, todo aquele que deseje ser livre à busca da verdade, siga-nos nas próximas páginas. Nós estamos na segunda parte da obra, no item 5, onde, após 20 dias anteriores ter iniciado o evento de exposição ao público a respeito desse tríplice aspecto em que se suporta este novo conceito, universalismo crístico. Num primeiro momento, ele apresenta o pensamento do Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo, e ciente de que todos somos únicos, cada qual tem uma experiência única, milenar. Então, há necessidade de se ouvir o pensamento alheio e expor, sem querer impor, o próprio modus vivendi. E nessa troca há o aproveitamento de cada qual. O universalismo crístico é um conceito que leva cada um das pessoas que toma conhecimento deste universo, vamos dizer assim, dessa nova proposta livre de paradigmas, preconceitos, manias que se agregaram à espiritualidade que adveio através das diversas maneiras de se expor à própria imortalidade, de se expor o conhecimento de si mesmo, um agregar, né, que faça com que o homem pense além do instante berço-túmulo. E com isto, esses conceitos, eles buscam fazer com que se resgate a essência da espiritualidade que há em cada uma dessas propostas existenciais. No primeiro momento, então, após um diálogo que Rafael, que tendo recebido essa inspiração a essa proposta, né, veio para isso, vamos dizer assim, mas que aos seus 17 anos de idade, cabelos longos ao ombro, castanhos, cabelos lisos, sedosos e uma fisionomia que faz lembrar o próprio Yahshua ben Yosef, a ponto de comover a funcionária do lar, e devido à sua maneira toda especial de dizer do que sente, do que pensa, do seu propósito de vida, ele imagina até que haja sido a presença do próprio Yahshua ben Yosef, que retornou Saranda, né, para os esotéricos, e que está ali para tomar conta do pedaço, tendo em vista que chegou o juízo final. Mas longe disso, Rafael diz à sua funcionária, Dona
Maria, que ele poderia mais ser comparado a um João Batista, aquele que fala da chegada dos filhos da nova era e que tem que ter um terreno preparado para que vicejem e produzam a 100 por 1, 1000 por 1, tal qual deve assim o ser, e que não encontre um terreno impróprio para que suas raízes não sofram em decorrência desta falta de preparo no mundo em que chegarem. Então, Rafael e sua equipe, né, seu grupo de amigos, todos eles adolescentes, intentam um momento em que, através de fóruns, de eventos, de consagração desses princípios, expô-los e deixá-los ao sabor da apreensão e do contraditório de todos os presentes. No primeiro evento, Rafael não tem dificuldades, porque quem contradizer o amar ao próximo como a si mesmo, eu não sei qual conceito seria mais apetecível ao coração de cada um de nós. Respeitando o próximo, teremos respeito a ele. Então, como contradizer a isto? Saber ouvir para poder ajudar, saber ouvir para apreender de per si o melhor do que o coração daquele outro que de vontade livre e espontânea diz de si próprio. Então, como contradizer esse conceito? Em segundo lugar, num segundo momento, uma semana depois, 15 dias depois, um segundo fórum, onde os conceitos da reencarnação e da lei do karma são expostos, e ali, como é um convite feito às lideranças religiosas da localidade, em São Paulo, capital, e um evento aberto para 200 pessoas, para lotar o local e mais alguns que ficarem ali se acotovelando, né? E realmente é isso que acontece. Tal foi o impacto do primeiro fórum. Entretanto, como são conceitos um tanto estranhos ou que agridem as consciências de alguns que têm lá os seus paradigmas, os seus dogmas, dois grupos de pessoas, uma senhora entre lágrimas sai dali porque ela se vê invadida, né, na sua maneira de pensar. Toca-lhe muito os conceitos apresentados por Rafael e certamente esses conceitos hão de amadurecer. Mas, de qualquer maneira, ela abandona o evento sobre lágrimas, contrariada, porque, afinal de contas, aquilo ia contra aquilo que ela aprendeu desde criança. Momentos depois, um pastor com a sua comitiva de 15 pessoas também abandona o local, tentando impor aos presentes o seu modus vivendi, sendo que ali todos eram convidados, e bem como o próprio grupo organizador colocava os conceitos para um embate sadio, né, para uma troca de experiências, e não para que fossem impostos ou que a eles fosse imposto uma maneira divergente. A proposta é justamente fazer com que a semente da troca de ideias sadia viceje em todos os corações da terra, porque certamente os filhos da nova era não terão essas dificuldades. Se expõe o que se descobre e aguarda-se o contraditório, como é inevitável. Os acomodados, aqueles que se encontram na sua zona de conforto, que têm lá os seus privilégios decorrente do status quo estabelecido, certamente irão espernear, mas isso é compreensível. Agora,
essa fase que nós estamos lendo, a página 158, a ciência aliada à espiritualidade, representa um terceiro fórum, onde Rafael e sua equipe irão expor o terceiro aspecto da sua proposta de se ver e de se levar à vida, que seria um aspecto evolucionário dos conceitos espiritualistas. Então ele chamou de a ciência aliada à espiritualidade. Ao contrário do que Rafael poderia esperar, na semana seguinte o público era maior ainda. Então, num evento para 200 pessoas, no primeiro fórum foram 30. No segundo evento, apesar do mau exemplo dos religiosos ali presentes, que saíram sob impropérios, reclamos, tentando se impor na sua maneira de ser, sequer fazendo, portanto, ouvindo os moucos, as propostas ali abertas a todos, para um livre diálogo. O evento já está lotado, 200 pessoas e um pouco mais. E agora o evento novamente preparado para 200 pessoas, todos tomados, e havia necessidade de se fazer um puxadinho para que 40 minutos antes da realização do evento fosse possível acomodar tantos e tantos corações interessados nessa nova proposta. Os amigos, os 4 amigos, emocionados com esta receptividade do público e ainda mais depois da polêmica ocorrência na semana anterior, Rafael conversa então muito animado com o seu genitor, o Sr. Paulo, que decidiu frequentar todas as reuniões do grupo. Até que uma moça de 30 anos aproximadamente se aproxima de Rafael e diz que gostaria de um instante de sua atenção, uma vez que ela gostaria muito dos conselhos dele, tendo em vista um momento assim, tipo um relacionamento amoroso que ela tem, né? Então ele está pronto para ouvir o que os corações ali se expressarem. Então ela diz: eu vivo há 5 anos com meu namorado, mas parece que ele não me completa. Eu esperava um comportamento, uma dedicação por parte dele que nunca se realizou. Estou em dúvidas. Rafael, diga-me o que fazer. Rafael, espantado com a confiança da jovem, um tema um tanto distante de seus propósitos ali no momento, mas que de certa forma representava justamente essa dificuldade do embate saudável entre as pessoas, uma conversa proveitosa, onde se some mais do que querere. Então, ele pede inspiração ao mais alto e percebe que questões como esta, como tantas outras, que divergem um pouco, mas que representam a dificuldade de se compor junto àqueles com os quais resolvemos conviver, ou que a vida nos coloca na condição de familiares, colegas de trabalho, oportunidades diversas. Então ele arrisca um palpite. Olha, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para opinar sobre o tema.
Ainda não tive experiências de viver uma vida a dois, passando por vicissitudes naturais que ocorrem justamente durante essa convivência, o casamento. A experiência que eu tenho certamente é o que eu percebo na vida dos meus pais e meus familiares e algumas reflexões pessoais. Paulo, que há 20 dias anteriores tivera um choque existencial ao perceber a maturidade de seu filho, em dizer que aquela vida imediatista, consumista, que ele, seu pai, Paulo, e sua mãe, Verônica, levavam, certamente com o tempo traria a dissolução do casamento, sendo que Paulo, ele próprio sequer pensava no tema. Vendo a maturidade do rapaz, ele percebe que muito distante, muito diferente do que a humildade de Rafael e a sinceridade de seu coração, assim iniciava aquele tipo de diálogo, mas ele percebia que Rafael tinha, sim, um tanto de experiência, não desta vida, com as suas 17 primaveras, mas era certamente uma alma antiga naquele corpo jovem que teria muito a dizer. Então ele se atenta, porque afinal de contas ele terá lá seus problemas com Verônica, com a mãe de Rafael, porque ele se soma aos propósitos, ele se soma aos ideais daquela equipe de jovens espetaculares, de jovens visionários. Então Rafael acomoda-se na mesa e diz o seguinte: eu tenho pouco a acrescentar a respeito do tema, mas gostaria de contar uma história muito interessante. Um dia, um discípulo perguntou ao mestre, que conhecia a filosofia de vida, vamos dizer, perfeita: mestre, você nunca pensou em se casar? Sim, em minha juventude. Resolvi conhecer uma mulher perfeita, pois, a encontrando, imaginei que seria eternamente feliz. Atravessei o deserto e em Damasco encontrei uma mulher muito espiritualizada, linda. Ela, tal qual eu próprio, tinha um certo desinteresse pelas coisas do mundo. Entretanto, vi que não seria feliz porque ela jamais me amaria por completo. Continuei então a viagem até que encontrei um povoado outra mulher que conhecia o reino do Espírito, bem como as coisas da vida material, mas a infeliz não era tão bela. Então eu, insatisfeito, resolvi ir até o Cairo, onde finalmente encontrei uma linda mulher espiritualizada e conhecedora dos anseios da vida humana, atenta às coisas do espírito, atenta às coisas da terra e muito bela, uma ninfeta.
perfeita, meu filho. Intrigado, o discípulo perguntou: e por que não se casou com ela, meu mestre? Então, o sábio, pensador, um tanto comovido com a confiança do discípulo, respondeu, após suspirar: ah, meu caro, infelizmente, ela também procurava um homem perfeito. Ou seja, ela me dispensou. Rafael meditou mais alguns instantes e depois, olhando simpaticamente para aquela expectativa daquele coração feminino, lhe questiona: você compreende? Nós procuramos a perfeição no outro, já que não podemos encontrá-la em nós mesmos. O problema reside em sempre desejarmos que o outro seja especial, esquecendo que ainda somos imperfeitos. Temos nossas exigências, temos as nossas ideações, as nossas manias. Assim podemos questionar: será que eu tenho essas características, que eu tenho essas virtudes que procuro no outro? A perfeição que eu exijo no outro, será que eu a vislumbro em mim próprio? Será que ele também não tem uma lista de exigências como a minha? Eu preencho os meus próprios requisitos exigidos para outrem. Você sonha com alguém, companheiro, sincero, em que possa confiar. Já parou para analisar se você está disposta a ser desta maneira para o outro? Para o alvo de seus interesses? Antes de exigir qualquer virtude do próximo, vamos nos certificar que estamos trabalhando para conquistá-las em nós mesmos. Ainda estamos longe da sublimidade, certamente, mas caminhar sempre, todos os dias, incansavelmente, insistentemente, teimosamente, até tê-las em nós próprios. É o ideal. Ademais, devemos compreender que homem e mulher possuem compreensões diversas, personalidades diversas, necessidades diferentes. O que para a mulher, para o coração feminino é básico, muitas das vezes, para os interesses masculinos não tem qualquer valor. E o inverso também tem o mesmo efeito. Rafael sacode os ombros de um jeito bem humilde e continua: o importante é o diálogo saudável, sincero, até verificar o que cada qual deseje e tentar modificar para atender aos anseios de outrem. Todos possuem seus limites e seus propósitos existenciais. Não dá para dizer quem está certo, quem está errado. Na verdade, cada um tem o seu caminho, sua concepção, muito natural. Todos somos únicos, caminhamos
milênios incontáveis para chegar onde chegamos. Então, isso é uma lei natural, é consequência natural da evolução espiritual de todos nós. Somos livres para decidir o nosso caminho. Contudo, devemos tomar nossas decisões com sabedoria. Fazer o que se tem de fazer, segundo nossos propósitos, e deixar ao outro o direito à liberdade do próprio alçar rumo à evolução com seus próprios recursos, amarrar uma águia a outra, um voador ao outro, um pássaro de escol junto ao outro no topo da cadeia alimentar, um embaraça o outro, muitas das vezes. Então, cada qual faz o seu próprio voo. Um casal alienado vive perdido, desarmonizado, aquele que conversa, que troca experiências, que se permite conhecer os interesses do outro, mas que dá-lhe a liberdade de ser tal qual é, de uma maneira certamente que toleremos, está dentro da nossa possibilidade de não nos escandalizarmos. Enfim, há uma caminhada feliz e consciente. Muitas das vezes chega-se à conclusão que cada qual deve seguir o seu próprio caminho. Que seja. Rafael, depois de mais alguns instantes de reflexão, diz que vocês perceberam como a vida não é complicada. Basta termos uma noção do que procuramos e sensatez, promover uma harmonia na convivência. Todos ao seu redor ficaram atônitos com as palavras advindas daquele rapazote de 17 anos, cabelos longos ao ombro. Só um minutinho. Deve ser um correio. Tem mais coisa para chegar. É um tanto distante da onde que eu estou até a porta. Aí, ó, chegou coisa do correio, né? Não tem como parar a gravação. Rafael meditou por alguns segundos e depois concluiu. Vocês perceberam como a vida não é complicada? Basta termos noção do que procuramos e harmonia e sensatez para perceber isso. Todos ao redor ficaram atônitos com a sabedoria daquele jovem. Seu pai, em silêncio, pensava: em que momento da minha vida cheguei
perto de ter a lucidez igual a esta. O que eu pensava, como eu agia na idade de Rafael? E todos se mantiveram silentes, absorvendo aquela luz, aquela sabedoria admirável do adolescente. Espero ter ajudado. A mulher que havia feito a pergunta falou com lágrimas. Ajudou sim, Rafael. Ajudou muito. Que Deus o abençoe. Vou refletir sobre o que você falou. Não tenho esperanças, porém não acredito que haja um final feliz para nós. Rafael se aproximou da mulher, abraçou-a, dizendo: não se separe hoje. Tente novas possibilidades, mude a rotina. Invista um tanto mais no diálogo. Se isso não funcionar, faça o que te fizer feliz. Somente trilhando o caminho é que você compreenderá o que é a verdadeira felicidade. Ninguém pode descobrir isso sem experimentá-lo. Uma senhora de meia idade que ouvia a conversa falou: desculpe me intrometer, mas sempre entendi que as religiões ensinam que o casamento deve ser indissolúvel. Por que você afirma o contrário, jovem? Rafael respeitosamente responde: as religiões foram criadas para auxiliar o entendimento espiritual do homem, e não para escravizá-lo a um dogma absoluto e absurdo. Nem tudo que as religiões dizem é certo, assim como nem tudo o que elas dizem é errado. Vamos retirar o cabresto, minha irmãzinha em Deus, e pensar por nós mesmos, porque cada situação é diferente na vida de cada um de nós. Exige uma análise pessoal, sincera, transparente, sem desculpismos, e seguir adiante. Certamente que Deus espera que as uniões sejam estáveis. Este é o propósito da vida. Olharmos como uma grande família universal e que esta empatia entre nós outros dure ad eterno. Contudo, algumas vezes o casal, que é o laboratório destas emoções, não está preparado para evoluir junto. E o plano fundamental de nossas vidas é o evolucionar pessoal, inalienável, não pode ser transferido, inadiável. Não dá para fincar uma âncora, uma estaca e não sair do lugar. Então, novos encontros, novos relacionamentos, novos reencontros com as mesmas almas que ficaram pontas soltas. E assim vai tocando a vida, enriquecendo cada um de nós a própria maneira de ser e nos preparando para sermos mais úteis, mais próximos, mais sábios, mais justos. Enfim. Seguir adiante, evolucionando sempre. A jovem, meditando sobre as palavras de Rafael a respeito do ser feliz, novamente questiona: eu acho que a conquista da felicidade está muito distante. Por diversas vezes me empenhei em ser feliz, porém o sentimento, vamos dizer, de alegria é muito fugaz, é muito passageiro.
hoje em dia começa a perder a esperança em uma felicidade eterna. Por mais que eu tente, não consigo fazer brotar no meu coração este sentimento. Rafael, então, serenamente expõe o seu ponto de vista. Desconhecemos a verdadeira felicidade porque a definimos como conquista de nossos desejos, anseios, meramente sob a vista da humanidade encarnada. Olhamos esses princípios ad eterno que são voltados para o espírito imortal dentro de um delta T, dentro de um tempo, berço-túmulo. As lágrimas de alegria quando chegamos e as lágrimas de despedidas quando partimos. E dentro destes parâmetros, são lágrimas que entremeiam estas lágrimas. Então, a vida aqui na Terra, em meio a este aparente caos devido às nossas ópticas imediatistas, vislumbramos felicidades transitórias, perecíveis, como a própria vida física. A verdadeira felicidade é muito mais que isso. Ela só pode ser alcançada quando vislumbramos a vida imortal. Podemos tornar um instante, um momento, como experiência de imortalidade. Foi tão bom, é tão bom, será tão bom esse instante, quanto assim o desejarmos que jamais termine. E nesta convivência, neste prazer de realizar um trabalho, neste prazer de se dedicar a um ideal, neste prazer de conviver com uma alma boa que nos entende, ou neste prazer de nos relacionarmos com a alma com a qual não temos nenhuma afinidade, mas que nesta convivência acrescentemos algo, verifiquemos algo de bom que saia deste evento. E nisto já estaremos somando momentos após momentos de felicidade. E se pudermos ver a vida um tanto mais além, aí então, em ressonância harmônica com a fonte criadora, veremos que são sementes que plantamos dia a dia, momento a momento. Levando tijolos de luz para a construção de uma realidade mais segura. É como o estudante que adentra aos cursos diversos para o engrandecimento de sua inteligência, de sua capacitação profissional. E ele já vê lá na frente o resultado de sua graduação. Mas que ele não aguarda o resultado da graduação para se congratular-se consigo próprio, para regozijar-se com a sua aventura, mas ele faz com que em cada instante que convive com o colega, que convive com os desafios, que convive com os professores,
que convive com o levantar, com o estudar, com se dedicar, com se empenhar-se, cada um desses instantes seja talvez até mais importante que a conclusão de um evento que muitas das vezes pode tomar novos rumos. Para nós compreendermos a felicidade eterna, o primeiro passo é tomar consciência de que existe o Altíssimo a nos nortear, a fornecer o fluxo da corrente em todas as coisas do universo. Portanto, devemos amá-lo, ter sua presença em cada instante, em cada atividade, em cada sentimento, em cada dizer de si próprio. E não esquecer do agradecimento, porque na gratidão nós fazemos um somatório das nossas próprias conquistas, fazemos um inventário de tudo que vamos conquistando ou recebendo por acréscimo, pela graça, diríamos assim, da misericórdia, da bondade e da previdência do Altíssimo. Se nós compreendermos a presença de Deus em toda a criação, nós aprenderemos a dar valor à vida de uma forma especial. E nesse valorar a vida e tudo que ela nos oferece, nos permite acontecer, seremos felizes, estaremos locupletados. Nós quebramos a corrente do pessimismo, ingressamos na sintonia da vitória sobre os nossos dramas internos. Em segundo lugar, devemos nos amar a nós mesmos, todos os dias, sempre afirmando em convicção que somos filhos do Altíssimo, criados à sua imagem e semelhantes, fagulhas da grande labareda cósmica, seres maravilhosos, deuses, no dizer do próprio Sananda, do próprio modelo e guia da humanidade, Jesus de Nazaré. Digamos sempre, sou inteligente, capaz, e nada me é impossível. Tenho valor, sou inteligente, sou importante, todos o somos. Em terceiro lugar, em busca da felicidade, deve-se pôr em prática todas as afirmações que fazemos. Se nos achamos importantes, hajamos como tal. Se somos inteligentes, trabalhemos para que isso se efetive. Raciocinar com responsabilidade, falar com responsabilidade, agir com consequências. Se nos consideramos amorosos, sejamos assim em todas as situações. No amor temos a fonte das questões existenciais e as respostas. Nós temos que estabelecer metas e não podemos descansar enquanto não as atingir. Somos filhos de Deus. O Pai Nosso, conforme nos referiu Yeshua Ben Yosef, o Cristo de Deus. Nada nos é impossível, ninguém pode nos derrotar, a não ser o próprio medo. Olharmos mais para as nossas fraquezas do que para as nossas possibilidades. Em quarto lugar, jamais devemos guardar rancor. É um veneno
que escolhemos, que optamos tomar quando assim procedemos. Esse sentimento gera o oposto da felicidade. Perdoar a outrem é libertar-se de si mesmo. Então, esse sentimento gera o oposto da felicidade. Traz grilhões, o grilhão da tristeza. Jamais conheci uma criatura amorosa, corrigindo, jamais conheci uma criatura rancorosa que fosse feliz. Deixemos a Deus a justiça. A justiça pertence ao Senhor. A nossa obrigação é se perdoar e perdoar a outrem, dar a ele o direito de errar e, quando despertos, nós próprios exijamos de nós a necessidade de fazermos o nosso melhor até o momento, né? Porque graduados um tanto mais, poderemos realizar melhor ainda. Ocupemo-nos apenas em perdoar, nos libertarmos deste grilhão, esquecer a ofensa, fazer uma releitura do evento, nos prepararmos melhor para ouvir as vozes dissonantes de nossa realidade atual. Muitas das vezes, a ofensa diz da verdade que não queremos perceber ou não queremos reconhecer em nós mesmos. Falhas, equívocos, teimosias, numa maneira que está nos prejudicando primeiramente, mas também está irradiando dores ao redor. E se a conversa, se a exortação de nossos queixantes nada tem a ver conosco mesmo, tenhamos a sabedoria de seguir adiante e deixar que aqueles que dizem inconsequentemente coisas que sequer são verdadeiras arquem com as responsabilidades dos próprios momentos, das próprias decisões. São equívocos, todos teremos que responder aos erros de alvo. O rancor é como um câncer que corrói o coração e a mente do queixoso, do lamentador, do vitimista. O quinto passo é não termos inveja, seja pelo que possuem ou pelo que não possuem, por aqueles que são ou que não são. A inveja nos faz perder um precioso tempo que devemos dedicar à construção da nossa própria felicidade, atentarmos ao nosso próprio existir, ao nosso próprio evento existencial, ao nosso momentum, e não ao que se passa na vida de outrem. Quem se ocupa do coração do outro, do existir do outro, não tem tempo para fazer uma reflexão sincera, curada a respeito de si próprio. O invejoso não avança porque fica aprisionado ao sentimento, à cobiça da felicidade espargida, referendada, exibida do próximo. O amor e o ódio não conseguem conviver no mesmo coração. Não se pode servir a Deus e ao imediatismo, nos afirma Jesus. Em sexto lugar, não devemos nos apropriar do que não é nosso. Lembremos-nos de que temos aquilo que o Pai nos coloca sabiamente, prudentemente, parcimoniosamente, uma vez que é o melhor para o nosso status viventes.
é o melhor para o nosso momento existencial. Tudo que não obtivemos pelo nosso próprio esforço não há mérito, não nos pertence. Privilégios, conchavos para obter posses, destaques, são recursos de almas que ainda não se encontraram junto aos verdadeiros valores. O sétimo passo é respeitar, amar o próximo, todos os seres criados na natureza, tanto homens como a flora, a fauna e todo o existir que a nossa concepção atual ou futura possa abarcar. Todos têm direito à vida, ao existir, ao respeito, ao amor. Por fim, sejamos simpáticos, observemos ao nosso redor e vejamos sempre o melhor, o bom, o valoroso, o justo, o belo de cada coisa. Lembremos que já somos afortunados pelo que possuímos e pelo existir ad eterno que viceja em cada um de nós. Somos mais do que animais e nossos irmãos alienados que vivem escravos de suas paixões. Vamos ajudar sem esperar o retorno dos beneficiados da nossa ajuda. Recebemos tanto, de tantos corações até o momento. Cada um de nós faça uma reflexão pessoal. Quantas pessoas investiram para que chegássemos aonde chegamos? E sequer refletimos sobre o tema, quanto mais agradecer. Então mesmo, por gratidão, que seja para aqueles que ainda não nos entendem e que muitas das vezes nos embaraçam o caminho, apesar dos benefícios que lhes vicejamos. Então olhemos ao nosso redor e descobramos suas qualidades. Lembremos Jesus, quando passava com seus discípulos em meio a um campo e um animal ali em decomposição, todo mundo tampando o nariz e reclamando do descaso, da irresponsabilidade dos que por ali vivem, que não enterraram aquele animal, que deixaram aquela fonte de contaminação. E o Mestre, mostrando que de tudo se há de se tirar o melhor, apenas diz: que belos dentes tinha este animal. Então, vejamos as pessoas ao nosso redor e descobramos nelas qualidades. Não nos esqueçamos de passar por elas, ou passar a elas, essa nossa experiência, sem querer impor. E desta forma viveremos de nós para nós mesmos numa realidade verdadeiramente feliz. Então, após esta exposição de Rafael, a respeito de suas conjecturas, a respeito dos valores para se atingir uma felicidade segura, quiçá eterna, o grupo permanece em silêncio, absorvendo aqueles conceitos, buscando nesta proposta de vida encontrar-se e fazer um seguro propósito para com as próprias vidas. Depois disso, o que poderia ser dito? Então, um silêncio e um sentimento de gratidão paira em todos ao redor de Rafael. O pequeno grupo
percebe que estava na hora de começar, então, a exposição, e todos estavam ali aguardando as sábias palavras, as inspiradas palavras de Rafael. Então, ele se acomoda para o evento. Haviam naquele fórum as pessoas desde o primeiro evento, não perderam nenhuma das etapas, e outras que foram se somando ao Diz que me diz, à exposição espontânea dos primeiros participantes, que causaram curiosidade e a necessidade de um refrigério para as próprias dúvidas, aos anseios existenciais naturais de cada um de nós. Aquelas pessoas que se ausentaram na segunda oportunidade do evento não retornaram a este terceiro fórum. Rafael, então, ele inicia a sua prédica em relação à sua proposta definida como título Universalismo Crístico. Então nós paramos na página 163 para que possamos continuar no próximo evento. Na próxima oportunidade continuaremos a leitura. Senhor Jesus, gratidão. Roger Bottini Paranhos, gratidão. Hermes Akhenaton Ramatiz, gratidão. A todos que nos ouvem, gratidão.